voltamos aqui com a segunda parte da aula e as respostas. Bom, primeira pergunta é que campanha, né, as duas estudantes propuseram, né? Uma campanha para remover o azeite dos biscoitos garotas escoteiras. O que elas escolheram como tema da campanha? Por quê, né? Elas escolheram esse tema? Porque elas aprenderam que o orangotango, né, que vive somente nas ilhas de Borneo e Sumatra. Peraí, faltou um negócio aqui. Off Borneo. E Sumatra estavam perdendo seus habitats florestais como resultado da demanda global pelo azeite, né? Por que você acha que as alunas, ainda as estudantes, né, não foram aptas a parar o uso do azeite, né, no biscoito, né? Aí aqui essa resposta não é dada, né, no texto, porque termina 5 anos depois, elas ainda estão lutando, né? Por que elas ainda estão lutando? Aqui um modelo de resposta. A indústria da alimentação é muito poderosa e sempre usa os mais lucrativos materiais crus. Então é difícil mudar os modos, né, de produção dessa indústria. Letra D. O texto apresenta a opinião do autor nesse tema, né, do azeite? Não. É um texto jornalístico que apresenta somente fatos. E o que você acha desse assunto? Você concorda com as alunas, né, nessa iniciativa de procurar a indústria da alimentação e fazer esse apelo, esse pedido? Você pode responder aqui em português, ok? E a resposta é pessoal. O para casa, a gente teve aí na 162, né? Eu fiz alguns, eu fiz a A e a D, para vocês terem como exemplo. Vocês tinham que sublinhar, eu circulei porque eu não tinha essa opção de sublinhar, a melhor opção do verbo. Então, como eu expliquei na parte 1 da aula, a regrinha, né, do condicional é o if, mas o verbo no passado simples e a segunda parte com would ou could. E a primeira condicional a primeira parte if mais will e segunda if mais verbo no simple present e a segunda parte com will. Então aqui, ó, às vezes isso é invertido, tá? Aqui, if I miss the bus tomorrow morning, I'll take a taxi. Então, ó, if, verbo no simple present, lá do outro lado tem o will, tá? We'll have to start without Paolo if he doesn't arrive in 5 minutes. Então, aqui está o will, tá vendo? Às vezes é invertido. Se aqui está o will, aqui vai estar o if, mais o verbo no simple present, tá aqui. Agora, aqui está o if, do outro lado está o would, então aqui é a segunda condicional. Esse verbo ele tem que estar no simple past, ok? Então, if I knew. Esse eu já tinha feito. O will está desse lado, o if está desse lado, junto com o verbo no simple present. O if está desse lado. If I give, aqui ó, o verbo no simple present. Então, do outro lado vai estar will, ok? Aqui, o if está desse lado
junto com had, então é segunda condicional, porque esse verbo está no simple past, então aqui vai ser o would, não pode ser do you do, tem que ser would, ou se fosse could também poderia. Aqui do outro lado eu tenho if I were, segunda condicional, verbo no simple past, desse lado aqui vai ser o would, porque é segunda condicional, não é primeira. What will you do if you? Então, ó, will tá aqui, if, então o verbo é no simple present, primeira condicional. E aqui, what would you do if? Aqui é would, ó, segunda condicional. Então, aqui vai ser if mais o verbo no simple past. If you were. Beleza? Exercício 2, eu tinha feito o primeiro, né? Desejos que Ana tem sobre a vida dela. Então, o A ficou Anna wishes she lived near the city. Ana deseja morar perto da cidade. B. I have to work on weekends. A Ana. Qual é o desejo da Ana? Eu tenho que transformar essa frase aqui no passado e com a ideia oposta. Então, se ela tem que trabalhar nos finais de semana, o desejo é não ter que trabalhar nos finais de semana. Só que eu tenho que transformar isso para o passado, que a regra gramatical é essa. Então, Anna wishes she didn't have to work on weekends. E aqui a Ana diz, I can't sing, eu não posso cantar. Anna wishes she could sing. Eu tenho que inverter, ela não pode, ela deseja poder. E eu tenho que passar isso aqui para o passado, porque é a regra gramatical, ok? A 3 era para desembaralhar as frases, né? As palavras formando frases. Então, aqui ficou: If I finish my homework soon, I will play a game. Se eu terminar meu dever de casa logo, eu jogarei um jogo. If she studies hard, he will pass the test. Se ele estudar pesado, ele passará no teste. E a última, what would you do if you were me? O que você faria se você fosse eu? E a 4, você tinha que escolher a melhor resposta. If I had the number, I would text. Ó, if mais verbo no simple past, a segunda parte tem que ser com would. I wish I knew, porque o verbo tem que ser no passado com wish. If I were you, segunda condicional, porque tem um would aqui, o verbo tem que estar no simple past. I wouldn't ask if I didn't need it. Então, ó, if, verbo no passado, aqui, wouldn't ask. Eu não perguntaria se eu não precisasse. Agora, Maxi Challenge. É um pequeno texto, né, que fala: por que eu sou impulsionada a escrever? Porque a escrita me salva dessa complacência que eu temo, porque eu não tenho escolha, porque eu preciso manter meu espírito de revolta em mim mesma vivo, porque o mundo que eu criei na escrita compensa o que o mundo real não me dá. Pela escrita, eu ponho ordem no mundo. Dou a ele um manejo. Então, eu posso lidar com ele, né? I can grasp it. Glória Evangelina Andaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito dela é evidenciar as razões pelas quais ela escreve, né? Ela explica o que a escrita promove nela, né? E por que ela escreve. Com isso, a gente termina a unidade 2. Dê uma olhada aqui no In Short, ok? Com resumo, né? Da primeira condicional, da segunda condicional e do wish.
E na próxima semana a gente inicia o nosso capítulo 3, galera. Cuidem-se, um grande beijo e até a próxima semana. Bye, bye!